Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Arquivo. Anos 1986-1999. Importância social e memória histórica da roupa. Sara preocupava-se bastante com a roupa, sem ser a preocupação essencial. Gosta de ver as roupas, experimentar, comprar, mas de manhã, quando olha para o armário, parece que não tem nada para vestir. A forma como se veste acaba por refletir um bocado a disposição desse dia. Para Morgane, o vestuário é um lugar de experimentação e de mais liberdade. No momento em que a entrevistámos, disse não ocupar assim um lugar concreto. A roupa ajuda a sentir-se bem. Vestir a roupa certa dá-me uma boa postura. Beatriz considera o vestuário um lugar diário. É tipo uma imagem que eu apresento aos outros. As pessoas que não me conhecem veem o meu exterior. Não vou apresentar algo que não seja agradável ao olhar. Era a mãe de Sara que o vestia. Comprava roupa no ponto de vestir, exceto as roupas que eu dou do João, e não feitas pela avó materna, urbana. A primeira memória têxtil que nos fala é de um casaco com as cores muito vivas, em dois tons de azul e cor laranja. Relata que acordou para as modas muito tarde. Até há pouco tempo o vestia bastante mal. Em criança diz que andava sempre pelo chão e pelas árvores, vestia coisas práticas como calças de ganga ou fato de treino. Morgane é a única participante, dentro do grupo de todas as 41 participantes, que respondeu que quem a vestia na infância tanto era a mãe como o pai, consoante quem saísse de casa em último lugar. Todas as outras mulheres responderam que eram vestidas pela mãe. Quem lhes fazia a roupa? Acho que ela não confiava no gosto do pai. Fazia a roupa, era professora de costura. Em pequena, eu também tinha roupa que a minha avó paterna tinha feito. Páginas 322 e 323 do livro Moda e Feminismos em Portugal, o género como partilho. A nossa convidada de hoje, a socióloga Cristina L. Duarte, que temos muito prazer em receber na nossa livraria e que passa a apresentar mais detalhadamente antes de passar a palavra. Cristina L. Duarte nasceu em Lisboa em 1961. Desde 1927 que o seu interesse pelas formas nacionais de cultura urbana e, em particular, pela moda, começou a ganhar expressão nos seus trabalhos de autoria na imprensa nacional. A partir de 1928, publicou Ser Expresso, Visão, Ler, Sábado, Público, El, Vogue, bem como outros títulos já escritos como Independente e Sete. Como cronista radiofónica, integrou o elemento inicial da NRJ, Rádio Magia, e da XFM. No meio audiovisual, começou por desenvolver estilismo de imagem para o magazine musical Pop-Off, tendo-se dedicado depois ao guionismo. Já publicou vários livros, entre eles Ana Salazar, uma biografia ilustrada, 15 histórias de hábitos, criadores de moda em Portugal, moda portuguesa, trajes regionais, gosto popular, cores e formas e José António Clemente, traços de união. Licenciada e doutorada em Sociologia, é investigadora integrada da Universidade Nova de Lisboa, fazendo parte da equipa Faces de Eva do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Moda e género são as áreas em que faz investigação, tendo colaborado com vários corpos docentes em escolas profissionais e em instituições do ensino superior. Cristina, uma vez mais, seja muito bem-vinda aqui. Bom, em primeiro lugar, o microfone. Então, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite a todas e a todos. É muito prazer ter aqui no encontro. Eu dividi, digamos, esta apresentação em 2 ou 3 partes, conforme o tempo assim o permite. Tenho um texto que eu gostaria de ler, que é o texto final que temos à apresentação, porque a formalidade do texto permite que eu não me perca e então é o meu tema. Portanto, eu vou passar a ler e depois irei falando a partir de outras notas para as pessoas poderem também aceder um pouco àquilo que está por trás do livro, que é uma tese. Ora bem, a Temas e Debates, que é a editora deste livro,
é a minha primeira casa editora. Em 2002 eu publiquei ali o meu... Eu se calhar não estou a posicionar também. Também não é. A Temas e Debates, como eu dizia, é a minha primeira casa editora. Em 2002 eu publiquei ali o meu primeiro livro, Ana Salazar, uma biografia ilustrada. Por isso, por onde eu passo para fazer a apresentação do meu livro, eu agradeço sempre, em primeiro lugar, aos anfitriões, neste caso ao livro Arquivo, mas depois tenho sempre esta necessidade de agradecer à Casa Editora, sem ela o livro não existiria. E agradecendo a uma Casa Editora também se está a agradecer, como é evidente, a uma equipa. E esta equipa passa tanto pela equipa gráfica, portanto, pela equipa que desenha o livro, como pela equipa que faz a revisão do texto do livro. E só assim, pronto, estes agradecimentos de uma forma muito geral é feito. O presente livro nasceu de uma tese em Sociologia, na especialidade de Sociologia da Cultura, da Educação e do Conhecimento, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, mas dirige-se a toda a comunidade dentro e fora da academia. Foi escrito por uma cabeça que gosta de dialogar dentro da sociologia com os estudos feministas, de género e sobre as mulheres e com os estudos de moda. Espero que gostem de ler, tanto quanto eu gostei de o escrever. Será também uma forma de se viajar pelos meus dias e pelas minhas noites ao longo dos anos em que escrevi a tese, entre 2014 e 2016. Agradeço à imensa comunidade da sociologia portuguesa que sempre me inspirou ao longo dos anos, desde que terminei a licenciatura em 1986. E agradeço em especial ao meu orientador, o professor Manuel Lisboa, por me ter feito acreditar que eu conseguia chegar aqui. E agradeço à professora Zília Osório de Castro, que me convidou a integrar a Faces de Évora e este grupo de investigação a que pertenço desde 2005. Já me perguntaram várias pessoas, desde a classe de jornalistas que me foi entrevistando à medida que o tempo foi passando, mas logo muito ligada àquilo que foi o lançamento em Lisboa do livro, que foi em novembro, no início de novembro de 2017. Exato, 2017. A tese e a defesa da tese foi feita em 28 de outubro de 2016. Já me perguntaram então a quem se destina este livro. E o que eu respondi é o que eu agora aqui deixo, que é a toda a gente. Este livro destina-se a toda a gente. Acrescentando agora que é a toda a gente que gosta de ler, de pensar e de colocar ativamente as suas próprias questões, porque cada vez que se lê está-se a acrescentar não só a nossa história, como também as nossas questões para o tema que ele está a ser desenvolvido e que ele está a ser debatido. E de colocar ativamente as suas questões, como dizia, pois uma tese não é uma obra fechada, mas sim uma obra aberta. A tese primeiro, o livro depois, não existiria também sem uma comunidade de mulheres que entrevistei entre 2012 e 2014. Tudo começou pelas entrevistas biográficas a 3 mulheres, numa fase ainda exploratória, não é? Eu não tinha ainda o guião de entrevistas que depois venho a desenvolver, mas é uma fase exploratória em que eu faço entrevistas que são mais biográficas a 3 mulheres. 2 delas já não estão entre nós, é a Maria Keil, a artista, possivelmente já conheceram ou já passaram por este nome, e Maria Ivone Leal, uma investigadora e uma pedagoga que nos anos 50, contava-me ela na entrevista, como não existia em Lisboa a escola que ela queria para os filhos dela, ela e as amigas criaram essa escola. E então essa escola chamava-se o Castor. Depois ela veio a desenvolver trabalho de investigação muito ligada àquilo que era a Comissão para os Direitos das Mulheres, que hoje é a atual CIG, Comissão para a Igualdade de Género, e aí fez um trabalho muito interessante e também que eu
incluí nas minhas fontes e na minha leitura, que é um livro sobre arrolamento periódicos do século XIX e XX. A pesquisa dela termina para esse arrolamento periódicos em 1926. A justificação que depois ela dá na altura é muito engraçada quando eu entrevistei, porque ela não sabia, o orientador dela, ou a pessoa que estava ligada a ela nesse estudo, era o professor Vitorino Magalhães Gomes. No tempo em que eu fiz a licenciatura na Nova, ele era também o coordenador do curso de Sociologia. Mas era uma pessoa que vinha da história. E então, quando ele pergunta onde é que vai terminar, não é? Porque uma pesquisa termina, uma pesquisa começa, mas depois vai terminar onde? Na data, em que tempo? E então ela resolveu terminar, a data que ela escolheu para terminar nesse estudo foi 1926, porque nessa sua pesquisa, nessa sua investigação, ela vem a ver recorrentemente um carimbo nas várias publicações que dizem, esse carimbo diz visado pela Comissão de Censura. Portanto, isto marca o início daquilo que é o Estado da Lei de Portugal. Então, ela resolve, portanto, a pesquisa vai até 1926. E eu fui entrevistá-la. E uma outra investigadora, que é uma pessoa que foi professora de Biologia na Faculdade de Ciências em Lisboa e depois especializou-se na área da genética. Clara Queiroz, que hoje em dia vive nos Açores, é investigadora, já também lançou alguns livros e, portanto, aqui um abraço virtual, não para ela. Todas as entrevistas foram realizadas em Lisboa, algumas delas no Centro de Cultura e Intervenção Feminista da UNAR. Há uma jovem que foi aqui citada pela Susana, que é a Morgana. Essencialmente, estas 41 mulheres que eu entrevistei, elas são quase todas portuguesas, mas há alguns nomes que não são, como o da Morgane, que é a única francesa, e como a única que eu, é a única que dá uma resposta diferente relativamente à pergunta quem é que a vestia quando era criança. E ela é a única que diz, que todas dizem, exceto ela, não é? Que é a mãe que veste na infância. Ela diz que é a mãe ou o pai, consoante o último a sair de casa. Das 41 mulheres a quem apliquei o guião de entrevista, cheguei depois a um número de 23, alvo da minha análise de conteúdo, fase final da análise empírica de dados. Ou seja, quando se tem um manancial de entrevistas, depois há que fazer o tratamento dos dados. E às tantas, parecia que era uma equipa de investigação, também era eu uma hora em toda, mas eu não tinha forma de fazer o tratamento de todos os dados e então depois fiz esta seleção, tendo em conta as mesmas características para a amostra inicial, depois apliquei essa mesma metodologia, que essencialmente foi escolher mulheres que estivessem dentro das décadas a partir da qual eu faço e estabeleço o meu campo de observação e o meu campo de investigação. E, portanto, eu tinha como objetivo de cumprir entrevistar mulheres nascidas entre 1926 e 2000 e depois dessas 41 para passar a estas 23, escolhi também e selecionei também mulheres nascidas nestas várias décadas, porque me interessava ver ao longo, digamos, do século XX qual é que era a atitude, a prática e o hábito destas mulheres naquilo que são os hábitos de vestir e de outras coisas que já não são. Portanto, daqui para o futuro, quero, digamos que o material que eu reuni, e também por esta questão muito precisa de ter feito uma seleção das entrevistas, eu continuo a ter muito material que posso continuar a trabalhar, não é? E então, daqui para a frente, quero continuar a trabalhar todos estes dados e continuo neste sentido a ter muito pano
tramangas, não é? No que à moda, aos feminismos e aos géneros diz respeito. Ora bem, sem ir muito para já àquilo que eu também gostava de abordar, assim um bocadinho como a Susana leu num excerto escolhido, e já agora, se eu posso intervir assim neste sentido, porque escolheu esse excerto? Situou logo, 1986, porque pronto, é a década... Porque em primeiro lugar é muito familiar, eu nasci em 1984, portanto, em primeiro lugar, eu isso que eu pensei, mas não queria estar... Sim. E depois também, pelo facto de a Margueira dizer que justamente quem investia era o último a sair de casa, fosse o pai ou a mãe. E como foi a única a responder desta forma à pergunta, eu achei que seria interessante lançar o foco sobre essas respostas. Exatamente. Sim. Então, depois, só para lançar também um foco sobre todas estas entrevistadas, a mais velha nasceu em 26, como eu disse há pouco, e nasceu em Moçambique, na antiga Lourenço Marques, atual Maputo, e a mais nova, a Matilde, em Lisboa, em 2000. Depois, de facto, elas, tendo eu entrevistado estas mulheres todas em Lisboa, elas vêm de sítios muito diferentes em Portugal. Tenho entrevistadas que nasceram em África, outras que nasceram na Europa, algumas, como por exemplo uma menina polaca, uma espanhola que continua, portanto, que está na amostra selecionada, uma que nasceu na Dinamarca, embora seja portuguesa, uma que tendo nacionalidade dupla nasceu no Brasil, uma, já disse, em Espanha, uma mãe e uma filha, isto é um tópico seguinte, uma mãe e uma filha que nasceram em Itália, a Morgane, que é francesa, a Dominica, que já disse que é polaca, e depois os anos de nascimento, 26, 2000, e os locais de nascimento em Portugal continental, que no caso não tem nenhuma das ilhas, agora estou a pensar nisso, vai desde Algesur, uma das mais velhas que infelizmente desapareceu há alguns meses. Há aqui duas mulheres, nesta amostra de 41 mulheres, há aqui algumas que já desapareceram, a Judite, que era de Lisboa, também era de 26, e pronto, e dentro desta amostra só a de Humilde, que era de Algesur, mas vivia em Lisboa desde o final da sua adolescência, digamos, como acontece com muitas pessoas desta geração, que podem não ser de Lisboa, mas muito cedo vieram de Lisboa. E penso que é tudo. Relativamente a esta questão das mães e das filhas, foi uma forma também que eu, digamos, dentro daquilo que foi a metodologia, foi uma forma que eu encontrei de colocar as questões às diferentes gerações, mas em que, para mim, uma hipótese de início era, de facto, o papel da socialização ser muito transmitido, não é? Numa relação entre mãe e filha, portanto, num âmbito familiar, também porque me permitia, não é, ao entrevistar duas mulheres de diferentes idades, me permitia estudar e observar aquilo que era a forma de estar dentro da roupa de cada uma destas gerações. Como eu também disse há bocado, esta tese foi defendida a 28 de outubro de 2016. Por acaso, no início, nesta folha de agradecimentos mais formal, eu não incluí a FCT, mas eu também só pude fazer esta tese tal como a fiz, por ter sido bolseira da Fundação da Ciência e Tecnologia, e tive uma bolsa entre 2010 e 2014. Pois o volume de trabalho era tal que, de facto, eu não consegui agilizar
o texto não seja impossível, não é? Tem que se ter tempo para escrever, sobretudo quando se tem um manancial muito grande de dados. E então a tese foi escrita, como eu disse há pouco tempo, em 2014 e 2016. Estas minhas participantes, que eu considerei sempre participantes, porque de facto sem elas eu não construiria e não faria, digamos, esta tese. Poderia fazer outra, mas não esta. Eu pedia-lhes sempre, ao longo da entrevista, se me arranjavam fotos a partir da adolescência, uma por década. Esse material também acaba por ser algum dele visto aqui no livro, mas tenho assim muito mais materiais neste âmbito que não foram utilizados ainda, mas pronto, isso é também para um projeto futuro em que eu possa fazer uma exposição itinerante à volta, mas isso são aquelas coisas de futuro. Nós pensamos também para o futuro. Nem tudo se esgota no presente, mas enfim. O género como espartilho era o título do meu, era o título da minha tese. Aqui no livro, digamos que há uma inversão do título. Portanto, aquilo que é o título da tese passou aqui para subtítulo. E o espartilho faz uma ligação e dentro daquilo que é uma epistemologia, no sentido de a forma de fazer ciência, neste caso ciência social, para mim foi utilizada a partir da noção e do conceito de espartilho. O espartilho é uma peça que está situada historicamente, digamos que vê-se muito em ilustrações de moda no século XIX, mas ela é até anterior. E também, alguns no final da Idade Média, sem estar aqui a especificar muito, porque eu também não sou historiadora de moda, e então o espartilho também foi usado por homens, não foi só usado por mulheres, mas depois ele de facto, torna-se um objeto iconográfico a partir da imagem de moda das mulheres. E este objeto em concreto serviu-me a mim como uma forma de fazer ciência a partir deste objeto que é de moda e que nos permite e que me permitiu a mim abordar a realidade social. Ou seja, eu quando abordo o espartilho, eu também estou a abordar algo que é um objeto que também é opressor de um corpo, e neste caso de um corpo de mulher. E a moda tem este, como facto social também, tem este poder quase ambivalente, não é? Pode ajudar a libertar, mas também pode ajudar a oprimir. E foi esses dois lados, não é, que eu quis abordar, porque de facto há uma coisa muito importante que é a relação que há, por exemplo, entre uma mãe e uma filha naquilo que é a forma de vestir e como vestir. E aquilo que é o desejo e a vontade de uma adolescente é muito controlado naquela figura e naquela relação mãe-filha. Há uma jovem que também não é nessa faixa, não é nessa geração, é na geração seguinte, que é a Beatriz, que é de 90. E então a Beatriz dizia que quando chegasse aos 18 anos ia vestir aquilo que lhe apetecia. Porque sempre que ela ia às compras com a mãe, quem vencia, pronto, na questão do quem compra o quê, que seria a mãe que comprava, não a filha, não é? Mas o desejo e a vontade da filha era subjugado muitas vezes pelo gosto ou pelas questões da aparência, pelas questões toda uma história de significados a partir daquilo que é a roupa, que cada uma tem na sua cabeça sobre o aspecto final, não é? daquela peça. E esta questão é importante. Eu agora, numa fase posterior, gostava muito de entrevistar algumas das jovens
que eram adolescentes quando eu entrevistei, desde logo a mais nova, que tinha 12 anos, quando eu a entrevistei e que agora tem 18. E a outra, que dizia que aos 18 anos ia vestir o que lhe apetecesse e que já não precisava da mãe para essa questão e saber o que é que mudou. E depois também, daquilo que são os resultados finais, que também é interessante, as conclusões, e daí também depois podem ter no livro, as conclusões para mim são mais considerações finais aqui na forma do texto, embora haja coisas que logo desde o início eu valorizei e como conclusão, embora tenha havido outras que só, mediante mesmo a análise dos dados, pude chegar lá. Mas há uma que me ficou na cabeça desde logo, que é quando, e que fixei mesmo no fim das entrevistas, fixei aquilo, sobretudo quando comparei gerações, e quando comparei a geração mais velha, a avó Joana, como eu chamo, mas ela é a Joana, nascida em 26, e a Matilde, nascida em 2000. Então, estas são as únicas entrevistadas que me responderam a uma questão que era: está satisfeita com o seu corpo? São as únicas que responderam sim. Mas sim sem reservas. Sim sem dizer sim, mas tipo, me dava aqui qualquer coisa. Não, é sim. A mais nova e a mais velha, digamos que em termos da libertação do corpo, são as que estão mais lá, na questão da libertação do corpo. Hoje em dia, não sei se é mais... Presumo que a mais velha continuará a pensar o mesmo. A mais nova não sabemos, não é? Tem 18 anos, tenho que ir falar com ela outra vez sobre isso. E depois há uma coisa também interessante que é, eu normalmente, e chego aqui já numa fase mais de, pronto, em que já fiz várias apresentações, mas normalmente, até ao ano passado, eu convidei algumas pessoas para, pronto, fazerem essa coisa generosa de apresentarem o mundo. E pronto, e foi muito bom e foi muito bonito. Mas acho graça que as pessoas que vêm apresentar, quando isso se dá, também juntam a sua história àquilo que é a história que eu aqui conto, se pudermos falar assim, não é? No fundo também pegar no livro como um objeto, também pegar no livro como uma história. Relata a vida desta pessoa que fez a tese e relata a vida das que estão dentro do livro, mas também relata a vida daquela que está a abordar o livro para o apresentar. E junta também mais esses dados, se podemos considerar assim. Houve um período inicial, ainda eu não era bolseira, mas já me tinha inscrito no doutoramento e já tinha submetido o meu projeto. Há uma altura em que conheci uma jovem socióloga francesa no âmbito era uma conferência de novos joalheiros. E, portanto, conheço algumas pessoas da joalheria contemporânea e já dei algumas aulas no LAR, mas a nível mais de sessões teóricas. E então, naquela circunstância, havia uma conferência no Instituto Francês em Lisboa, e eu fui a essa conferência. E depois, fiz parte das coisas redondas que existiram lá e não sei o quê. Depois, fomos jantar, e às vezes também as conversas não são boas, não é? Então, havia esta francesa, fez uma pergunta, e daí a questão da pergunta ser tão importante, às vezes as perguntas que nos fazem são mais importantes do que as próprias afirmações, ou as próprias sentenças, ou os conselhos disto ou daquilo. E ela fez uma pergunta que me fez perceber muito bem uma coisa que era, eu não tinha definido se eu ia fazer a tese como uma pessoa que está a abordar o lado da produção ou o lado do consumo, dentro daquilo que é o fenómeno social da moda. Eu estudo a moda como fenómeno social. Mas eu tive uma fase da vida em que fui jornalista de moda durante alguns anos e então eu fiz o meu trabalho como autora antes de chegar a este livro é sobretudo um trabalho de uma autora que foi jornalista de moda e que fez vários trabalhos mais ou menos aprofundados e também alguns teóricos. Um destes livros que
que citou a Susana é um livro teórico que se chama Moda, numa coleção da Quimera que se chama O que é. Há vários títulos, não? Que é arquitetura, que é arte, e há este outro que se chama Moda, que é moda. E aí sim, aí é um livro pequenino, mais denso, mas teórico, não é exatamente uma monografia. Mas os livros anteriores, desde o Ana Salazar, uma biografia ilustrada, ao José António Tenente Traços de União, todos eles são monografias sobre o trabalho de cada um dos criadores de moda portugueses. E então, nesta fase em que eu encontro esta jovem, que não me recordo sequer o nome, socióloga francesa, ela fazia-me esta pergunta, se eu ia partir da perspectiva da produção ou do consumo. E foi muito importante esta pergunta chegar-me, porque eu decidi que seria do lado do consumo. Um pouco porque, de um certo ponto de vista, tinha escrito muito sobre criadores de moda em Portugal, mas sobre aquilo que é o lado real das pessoas, que não deixa de ser real o deles, evidentemente, dos criadores, mas do ponto de vista das pessoas e daquilo que as pessoas pensam sobre o seu corpo, o seu modo de vestir, o seu gosto, e etc., tem que se partir, de facto, do lado das pessoas e do lado das mulheres, porque a moda também é muito feita para as mulheres, mas não inteiramente. Então, foi isso que me fez e que me ajudou nessa fase inicial da minha investigação. Portanto, estes livros em que o 15, por exemplo, que também é da Quimera, é anterior ao livro Moda, o que é, da coleção O que é, até ao 15, que é sobre... tem ali uma pequena... 15 histórias de hábitos, porque hábitos também é uma palavra que sugere vestuário, não é? O hábito de se vestir, também o hábito das próprias freiras dessa classe religiosa. E era também esse, não era um trocadilho, mas também era um piscar de olho, é essa formalidade ou convencionalidade que o próprio traje tem e que continua a ter, embora se calhar não tão pesado hoje em dia, mas relativamente àquilo que é a forma de nos apresentarmos, pode estar mais imbuído de uma certa casualidade ou de uma certa informalidade ou não, ou ser mais rígido e estarmos a contar com isso relativamente ao público que temos à nossa frente, e não me estou a referir só a vocês, estou a referir, por exemplo, ao outro lado de uma entrevista de emprego, ou ao outro lado de uma qualquer apresentação, ou de um outro qualquer contexto social, com mais ou menos ritual, como, por exemplo, toda a gente sabe e já viveu isso, ou já lhe foi relatado, quando as pessoas, nos sítios mais, digamos, nos sítios em que se vai à missa ao domingo, as pessoas vão vestidas de uma determinada maneira, e isso também referindo a um passado mais ou menos longínquo, mas também próximo às vezes. As pessoas, quando estão numa situação pública, têm uma forma de estar mais aprimorada do que se não estiverem numa situação pública. Mas isso depois também entra em rota de visão ou encontro com muitos outros fatores. E depois, finalmente, houve 2 livros que eu escrevi, um deles, que foram os 2 editados pelo CTT. Isto também, às tantas, partiu de um outro convite para fazer um livro em que, não sei se sabem, mas os livros do CTT têm todos como base uma emissão filatélica. Não há livros sem selos, basicamente. Isto foi-me explicado, porque eu não estava para aí voltada, mas quando fizeram, achei graça, não sabia. E então, são, não sei agora de memória o número de selos, mas são selos com os criadores de moda portugueses, desde a Ana Salazar até à Fátima Lopes. E nesse livro, com essa coleção de selos, eu acabei por fazer uma coisa que foi, não é relatado assim, porque também é muito engraçado trabalhar-se na escrita, para a escrita, e há várias coisas, não é, que são importantes quando se está a escrever, mas quando se está a escrever inspirado na realidade, e neste caso para uma monografia, que era uma monografia
que era base, digamos, da tal emissão filatélica, o que eu acabei por fazer foi um relato que eu poderia fazer porque eu fiz reportagem e acompanhei certos acontecimentos de moda que estão, digamos, naquilo que foi o desenvolvimento da moda portuguesa nos anos 80, a partir de Lisboa, sobretudo, mas também e esta história que eu conto neste livro que se chama Moda é um pouco a minha história, mas não está relatada assim, não está relatado sequer numa primeira pessoa. Depois os trajes regionais, que então é um outro livro que acaba por ser, eu acho que estas histórias que estão nos bastidores, ninguém sabe isto, basicamente, é só isso. Este trajes regionais tem subjacente um texto que estava inédito desde que, digamos, eu o escrevi, que foi nos idos de 86 a 87, que foi quando eu terminei a Sociologia e passei um ano a fazer investigação no Museu do Traje. E então era para um livro sobre trajes regionais portugueses, que nunca ficou inédito e que depois eu propus à Instituto. Quem quiser propor ideias tem que se tirar. Também neste âmbito. Depois, a última monografia que eu fiz antes de chegar a este livro então foi sobre o José António Cunha. E é interessante poder trabalhar ou ter que trabalhar com alguns destes nomes, porque entra-se muito no universo, por um lado, do trabalho e do mundo do trabalho, para esta categoria de profissionais, mas também para aquilo que é a sua forma de estar na vida, o seu universo, aquilo que, digamos, que são os seus conceitos base e a sua forma de trabalhar. Ainda no outro dia tive isto não tem a ver com nada do meu livro, nem nada, mas tive a sorte de ir a uma conversa ao vivo entre a Joana Vasconcelos e o seu curador, que aconteceu em Serralves, no dia a seguir ela ter lá inaugurado a exposição. Eu adorei ouvi-la falar, porque adorei ouvir e gosto de ouvir as pessoas falarem sobre o seu trabalho. Então isso também é uma coisa, porque é uma coisa que é uma narrativa instantânea, não é espontânea, pode ser preparada, mas que na realidade é uma conversa com a audiência, tendo ali um interlocutor que foi o curador que trouxe a exposição, que era o curador dela em Bilbao, onde a exposição dela foi inaugurada, que se chama a exposição, o nome dela é importante, o nome da exposição é importante, lembra? Aqui para nós agora, é porque aquilo faz lembrar uma canção, fala de um espelho, não é This is my mirror, mas é uma questão assim, sobre o espelho, não é? Nós temos uma espécie de This is my mirror, ou This is your mirror, é assim uma coisa. Os outros também são um bocadinho o nosso espelho, porque se nós estamos a vestir para o espaço público, de facto são os outros que nos veem e nós nunca nos vemos a nós próprios. Vemos a nós próprios e nós próprios em casa a olhar para o espelho, mas depois os outros são o nosso outro lado. E eu acho essa ideia interessante para trabalhar. I'm your mirror. Eu sou o teu espelho. É isso. Depois, relativamente àquilo que é as tais conclusões que eu estava a aludir, mas que penso que é mais interessante lê-las diretamente, mas eu também tinha esta ideia de fazer uma citação a partir destas considerações finais, que por um lado situam naquilo que foi o trabalho, que é subjacente. Eu quando falo no meu livro, é quase que o título para mim é o meu livro da tese, porque de facto este livro é a minha tese. Há muita coisa que não dá aqui, por exemplo, logo à partida, os anexos teriam talvez o mesmo número de páginas, não é isso que acontece, não é? Mas eu até gostava imenso, e isso também é mais um projeto futuro, de fazer uma edição, portanto um livro só com as entrevistas, porque eu de facto gosto de falar com as pessoas, gosto de entrevistar as pessoas. Eu acho que já gostava quando, pronto, fui jornalista, mas
depois apurar isso, não é? Já gostava, mas quando nós estamos a falar com alguém para um fim muito objetivo, há uma formalidade que vai para além daquilo que é o guião da entrevista. Essa formalidade é abordar-se a vida ou um aspecto daquela pessoa de uma forma organizada. E isso é muito importante. Nestas considerações finais, sem estar a querer, fazer, digamos, a leitura integral, e já agora, só porque também o guião da entrevista também pode, digamos, o guião da entrevista ajuda-nos logo a perceber de que é que eu falo. E então eu vou só começar por aqui, falando um bocadinho do guião da entrevista, porque para além dos 3 primeiros capítulos, que são teóricos, sendo que o terceiro, como foi o mais difícil, foi o que demorou mais tempo a escrever, parece que foi o que ficou mais espantoso para mim, do ponto de vista de cientista, ou de um papel de cientista social. Deu-me tanto trabalho a escrever e a relatar ou a narrar como é que eu, digamos, fiz o que fiz. A metodologia também é isso, é explicar ou acertar no método que vamos utilizar. Mas eu, como, digamos que faço um trabalho que é muito interdisciplinar, porque entra em diálogo mesmo com outras ciências sociais e humanas, era-me difícil explicar porque é que eu tinha feito e como é que eu tinha feito. Ou seja, é mais como é que eu faço o que quero ou o que estou a fazer. Então, esse terceiro capítulo que me deu muito trabalho acaba por ser aquele que tem mais, digamos, não é o que gosto mais, não tem nada a ver com isso, mas deu tanto trabalho que depois achei que ficou mesmo bom. Bom, não é o que eu falo. Então, o guião da entrevista, que começa, digamos, a ser relatado de uma forma por gerações, não é? As mulheres nascidas nos anos 20, 30, 40, 50 e por aí fora até aos anos 2000. Aliás, até aos anos 90, não é? Anos 2000 já é a última. Anos 2000, neste caso 2000, é a mais nova entrevistada. Então, só para fazer uma nota, os partilho. As notas de rodapé também são muitas ao longo da tese e continuam. Isso é uma coisa, pronto, que gostei muito e também não é que não esperava outra coisa, mas a editora não quis cortar nada. Portanto, as notas de rodapé que surgem na tese são as notas de rodapé que surgem no livro. A única coisa que é diferente e que eu até acho, respeitando o leitor, acho que as notas de rodapé devem estar na nota de rodapé da própria página. Mas os editores têm sempre esta questão que também tem a ver com a sua área e com aquilo que é o papel, não é? E então as notas de rodapé estão no final de cada capítulo. Mas a nota de rodapé que eu queria aqui ler, porque a ideia do espartilho é a ideia de que eu parto, o género como espartilho, e esta ideia pode ser continuada, porque não é só o género como espartilho naquilo que é esta bolsa, ou naquilo que é esta amostra inicial de 41 mulheres, mas este também é, digamos, não sendo aquele conceito que eu posso desenvolver da mesma forma, ele também me vai servir para a continuação da investigação no que diz respeito a eu aplicar o mesmo guião de entrevista a um grupo de homens e talvez pessoas trans, porque já fiz inclusive uma ou duas entrevistas para continuar a investigação. Mas então os partilho nesta definição mais ou menos rápida, é um mini corpete utilizado para cingir a cintura. O espartilho do século XIX é fundamental para conseguir a cintura fina tão em voga. Descendia do corpete do século XV. Usados por baixo do vestido, apertavam com atilhos e eram construídos com barbas de baleia que lhe conferiam a estrutura necessária. Cerca de 1850 foram alvo de controvérsia em consequência dos danos físicos provocados pelo seu uso. Já no início do século seguinte, Paul Poiret, que é tido como um dos pais, há um outro, que é
mais precursor, mas é um dos mais altos que estudou. Nasceu em Paris em 1879 e morreu em 1934. E mais duas criadoras, costureiras da época, Lucille, assim conhecida, nascida em Londres em 1862 e desaparecida em 1935, e finalmente a Madeleine Vionnet, que nasceu francesa em Aubervilliers em 1876 e morreu em 1975. Portanto, estes três nomes vêm na história da moda libertar a mulher do uso desta peça. Pronto, quem se interessa ou se situa um bocadinho na história da moda vai ver que nos anos 20 a silhueta da mulher é de facto muito mais solta e as cinturas são descidas e não há as características que depois vêm-se a acentuar nos anos 40, por exemplo. A roupa é mesmo solta e fluida. Rematando, em 1987, mas depois na moda tudo volta a entrar, é uma espécie de carrossel em que por vezes está sempre a rodar e há certas modas que voltam a ser recuperadas e voltam a ser retrabalhadas. Depois muitas vezes o próprio tecido, os materiais que são utilizados podem ser mais amigáveis para com o corpo, mas de facto há sempre na moda há sempre algo que volta ao carrossel. Então, em 1987, a Vivienne Westwood incluiu os partilhos na sua coleção, inspirados nos modelos do século XVIII. Em Portugal, alguns criadores também já trabalharam esta peça, nomeadamente uma dupla que hoje em dia é só um dos elementos, que são os Storytellers, constituído pelo Luís Sanches e pelo recentemente desaparecido João Branco, e também pelo Filipe Faísca, que também já introduziu essa peça nas suas coleções. E, voltando então aqui à questão das considerações finais da minha tese, do livro, mas queria só... Posso dizer? Vão ver que no final, não é, nas considerações finais, existe, ou talvez antes, é uma foto que tem o espartilho e que foi feita, ou seja, que foi manipulado no sentido de o espartilho de uma das minhas, herdado por uma das minhas entrevistadas, surgiu numa fotografia que depois vem aqui também, se bem me lembro, que está, e que eu só queria voltar a ele só por uma questão de pormenor, não sei se está mesmo nas conclusões. É assim, ela é a Ana Fonseca, a mãe dela é a Madalena, exato. Então, este espartilho, a Ana Fonseca é artista e neste caso eu estava com ela e com a mãe dela, embora eu também já as tivesse entrevistado, portanto já estava ali só para até devolver o espartilho que elas me cederam. E eu não usei o espartilho que não cabia lá dentro, ao facto, mas também não tenho importância nenhuma, porque isto era uma tortura. Este espartilho que aqui a Ana Fonseca tem barbas que não são nem sequer de madeira, são de ferro mesmo. Aquilo é um objeto, é uma estrutura mesmo rígida. Estar dentro de uma estrutura daquelas quer dizer, não é só de um certo ponto de vista, mesmo, é estar sempre incrivelmente direita. Depois, este espartilho também não era usado por toda a gente, mas a noção de classe, digamos que não é um conceito com o qual eu tenha trabalhado ou que eu queira trazer na tese à baila. Há certos conceitos que eu deixei um pouco na sombra e valorizei outros. Penso que também quem faz investigação e quem faz uma tese também tem alguma liberdade, não é? Neste âmbito. Este espartilho, bom, aqui está vestido mesmo
bisneta da sua utilizadora. Mas aquilo que eu procurava, mas depois poderão vê-lo, alguns, o que eu procurava era só uma foto em que o espartilho está direito, como se fosse um objeto perfeitamente como estão estes livros. Está assim, o espartilho está assim em cima da mesa. Portanto, ele existe e tem uma forma muito pronto, estruturada, sem ter a sua, digamos, utilizadora lá dentro. E eu sempre achei isso curioso, mas não queria ter usado de qualquer forma. Não sei se isto está bem. Vai cair assim em cima do copo d'água e depois, claro, é o festival. Há um pequeno truque. Muito bom, muito bom. Muito bem. Sim. Então, eu vou só, quase para terminar, só ler-vos um bocadinho das minhas considerações finais, que às vezes as pessoas ficam a pensar nelas e nas conclusões. Muitas vezes as conclusões também são algum debate que é feito acerca da investigação que nós nos propusemos e por vezes há conclusões, por vezes há questões que ficam abertas e dúvidas para o futuro. Também é engraçado na investigação. Muito engraçado. Então, haverá discriminação mais positiva do que aquela que nos impõe como iguais e diferentes ao mesmo tempo? Esta tese ambicionou colocar em diálogo homens da sociologia e demais teóricos, nomes da sociologia. Porquê que me fugiu? Porque os homens, lá está, os nomes da sociologia são sobretudo homens. Mas eu, há pouco tempo, que já não é assim tão há pouco tempo, há 10 anos, encontrei uma pioneira da sociologia chamada Henriette Martineau, que é uma senhora que vive nos inícios do século XIX inglês, que foi estudar por exemplo, para a América a condição de vida e também da sociedade e também das mulheres do seu tempo, e que estudou também as questões da escravatura e passou 9 meses lá e tem trabalho sobre isso, mas esse trabalho nunca entrou naquilo que é o chamado cânon dentro da universidade, ou seja, ela não é estudada. Agora talvez seja por uma meia dúzia de pessoas, mas o trabalho dela não é estudado. O Tocqueville, que é um sujeito que vai também para a América e que tem um estúdio, um livro que é sobre a sociedade americana, para todo o sempre ficou nos anais e no cânon da sociologia, e é estudado tanto na sociologia como também é estudado na história, na filosofia. Pronto, o Tocqueville é muito conhecido nas ciências sociais e humanas, mas a Henriette Martineau não. Então, eu ponho em diálogo não só os nomes da sociologia, como também de outras áreas e de portanto, mais teóricos que abordaram a moda, estudando e fazendo dela um imenso campo de investigação, com muitas ligações, fios condutores e contextos a explorar, entre outras ciências sociais e humanas, visando criar uma situação de interdisciplinaridade. Desde já o lugar à história, em particular a história das mulheres, foram da maior relevância para esta tese. Partindo de um estudo qualitativo, compreensivo, com um enfoque no terreno e num discurso de um conjunto de participantes atrizes porque dei-lhes o papel de atriz social, não atrizes no sentido mais teatral, mas enquanto participantes da realidade social e tendo um papel nessa realidade social. O objetivo foi dar resposta a questões de partida. Finalmente, onde é que as nossas questões de partida nos levaram, entre as quais a primeira delas? Em que circunstâncias o género funciona como nos partilha? E esta foi, digamos, a questão que me guiou do princípio ao final da tese. Em que circunstâncias o género funciona como nos partilha? E seguiram-se outras que disposições socialmente constituídas estão subjacentes à utilização da moda vestuário enquanto discurso não falado com fins de capacitação individual e social. O que capacita as mulheres nos diferentes ciclos históricos da moda vestuário, na sua relação e em situação com os vagos dos feminismos. Numa ação discursiva do corpo através do vestuário, como se transita do pessoal é político, que é uma frase das feministas
do final dos anos 60 e princípio de 70, e é difícil às vezes atribuir a autoria certa, porque há quem diga que é da Kate Millett e há quem diga que é de feminista, dessa assim considerada segunda vaga dos feminismos. Como se transita do pessoal é político à política do corpo. Segundo Susan Brown Miller, todas as vagas de feminismo afundaram-se na questão da reforma do vestuário. E vou passar esta citação, que não vale a pena. Tomámos a primeira como exemplo relativamente à dress reform e ao caso americano, e protagonizada no nosso país por várias republicanas, muitas delas professoras, outras escritoras e jornalistas, outras médicas, como era o caso da sufragista Carolina Beatriz Ângelo, que nasceu na Guarda em 78 e morreu em 1911. Todas foram mulheres da viragem do século XIX para o século XX. Na sequência da sua luta sufragista, a Carolina Beatriz Ângelo deu várias entrevistas a jornais portugueses e estrangeiros, destacamos esta, dada ao Jornal do Século. À pergunta: não receia que a mulher, quando entrar para as lides políticas, deixe a linha delicada e demarcadamente feminina que tem sido o seu apanágio através dos séculos? Carolina responde: não creio que isso suceda. A mulher há de sempre, por uma lei imutável da natureza, procurar agradar ao homem, como este há de procurar agradar-lhe. Ora, quando o homem gostar da mulher coquete, enquanto o homem gostar da mulher coquete, querendo muito aos vestidos, ao espartilho, a tudo, enfim, que lhe dê uma beleza artificial, ela não desdenhará de todas essas futilidades. De resto, nós somos feministas, mas somos muito femininas, mas ela faz aquilo que faz. Não seremos nós as feministas que usurparemos as calças do homem, e desde já lhes posso afirmar que essa deplorável moda de saias calções será por nós repudiada. Pronto, isto é logo a primeira dissidência que existe aqui entre aquelas que são as feministas precursoras ou pioneiras, que começam, um pequeno grupo, que começam a usar uma coisa que é a saia calção. Ou seja, a saia calção, sendo que estamos a falar no último quartel do século XIX, portanto, a saia é até aos, passa além do tornozelo, mas esta saia calção, e depois aqui dentro há uma foto que dá para perceber isso. Esta saia calção é uma saia que, sendo comprida, já é apartada, ou seja, já tem pernas, não é? E isto significava, naquela altura, estar a usar o que os homens usavam, e isso fez logo um pouco a primeira grande, digamos, dissidência, polémica, entre aquelas que gostavam de moda e por isso usavam, e as outras que achavam que aquilo não tinha jeito nenhum, era muito mais isso. E, portanto, esta questão da reforma do vestuário, quando surge, e é esse pequeno episódio também que me serve para partir logo no primeiro capítulo para esta tese, que é a reforma do vestuário. É uma forma de impor, não é bem um padrão, mas é uma forma de impor um modo de vestir que não tenha aquilo de que padecem vários ciclos, a moda que é os exageros, ou aquilo que é considerado futilidade, ou no fundo apenas a mera expressão de uma forma de vestir que é submetida apenas à liberdade de quem a veste, mas em que os outros têm sempre uma opinião sobre isso. Essa opinião muitas vezes, ou quase sempre, é valorizada. Só para terminar, e porque falei na Carolina Beatriz Ângelo, no mês de maio vamos mesmo, ou seja, ela, só para muito resumidamente, ela vota, ela é considerada por algumas pessoas dos estudos sobre as mulheres como uma sufragista prática. Porquê? Porque ela inscreve-se nos cadernos eleitorais em 1911, as eleições foram a 28 de maio de 1911, os republicanos que tinham as mulheres como suas aliadas para a causa da República souberam utilizar as mulheres para essa causa, mas quando ela se vai inscrever nos cadernos
eleitorais, digamos, há um julgamento desta questão e ela vai ter de se defender e tem um advogado para poder avançar com este voto. Portanto, ela é a única mulher que vota porque luta por esse voto, mas luta por aquele voto. O que é que acontece depois? Ela vota, fica muito feliz, dá muitas entrevistas aos outros jornais, porque na Europa não era comum haver mulheres a votar em 1911, mas o que é que acontece? Acontece que os republicanos, a quem as mulheres ajudaram também a fazer a luta pela República, alteraram a lei. Porquê é que ela vota? Ela vota porque a lei dizia que podia votar todo o cidadão português, maior de idade, e que fosse chefe de família. E ela era tudo isso, porque ela era médica, ela era viúva e, portanto, ela era a chefe de família dela. Portanto, ela votou porque tinha as condições da lei ou em conta das suas condições pessoais. Mas depois, o que é que acontece? Os sufragistas em 1913 mudam a lei passa a dizer que pode votar todo o cidadão português do sexo masculino, maior de idade, blá 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 blá. Portanto, ela foi a única que votou. Depois as mulheres em Portugal só voltam a votar com muitas linhas, ou seja, com muitas restrições. Não tinha a ver com maior de idade, mas ser alfabetizada e ter o curso dos liceus mais tarde. E, portanto, este mais tarde é tipo anos 30, sem estar agora a situar. E depois, de uma forma universal, ou seja, todas as mulheres só votam já no pós-1974, porque a lei também era restritiva relativamente ao voto das mulheres antes de 74. Relativamente, só para terminar aqui, a saia calção já faz parte do museu, evidentemente, mas o uso da calça voltou a ser uma questão de discriminação. Durante muito tempo não era bem visto uma mulher usar calças no espaço público e de trabalho. Algumas das nossas participantes contaram-nos episódios que ajudam a compor, a esse respeito, o retrato da sociedade portuguesa durante o Estado Novo e após a Revolução de 25 de Abril. Usar calças ainda no início dos anos 70, constituíam uma afirmação de si. E que longo caminho na afirmação de si, desde a saia calção, do século XIX, até à mini-saia, não é? Do final dos anos 60, passando pela evolução do comprimento da saia entre 1900 e 1920. E, de facto, quando nós vemos uma fotografia de 1900 e uma foto de 1920, no que diz respeito à moda, e a diferença da altura no caso das mulheres e relativamente à saia é de facto relevante. Depois, essa evolução refletiu também um importante avanço na história dos direitos das mulheres. Primeiro, a libertação do torso, depois a cabeça com o corte dos cabelos, finalmente as pernas com as calças. Em que circunstância o género continua a funcionar como os partidos? Há uma disciplina da circunstância, que era uma coisa de que já falava a própria Henriette Martineau, que, aliás, sendo inglesa, ela traduziu para a língua inglesa o curso de filosofia positiva, que é de um dos pioneiros da sociologia, Auguste Comte. O aqui e agora da moda, e a moda é o agora, levam o corpo das mulheres numa viagem que vai assimilando ao longo da história uma cultura de violência e de género. Mas isto é uma coisa a que só se chega quando se estuda, porque senão passa, é tudo muito passa. As mulheres que entrevistámos, nascidas então de 2000 para trás, de 1926, levaram-nos a revisitar as décadas passadas e os respectivos ciclos da moda, à luz da sua biografia e também do espólio fotográfico que eu contava há pouco, um pouco sobre isto, que cada participante nos cedeu uma foto por década, desde os anos da adolescência até a idade adulta. Vestir-se de uma dada década significa subjugar-se a uma imagem pública, valorativa, que leva as mulheres a usar isto ou aquilo. Luvas nos anos 50 para a classe média ou alta, mas não só.
porque a moda copia-se e, embora não tenha de facto introduzido aqui o conceito de classe, ele é pré-existente, porque a moda copia-se e por vezes, mas isto também é uma coisa muito interessante de discutir e se calhar agora aqui já não temos muito espaço para isso por causa do tempo, mas houve uma série que deu na RTP há pouco tempo que se chamava O Paraíso e não, havia uma chamada Paraíso e havia uma outra muito interessante também sobre o mesmo período histórico e sobre o início do século XX nos grandes armazéns ou de Inglaterra, aliás eram os dois em Inglaterra, Mr. Selfridge e o outro chamado Paraíso. Aí, as raparigas, isto é um grande parênteses, mas está muito relacionado. As raparigas que eram empregadas dos grandes armazéns tinham o seu ordenado e, portanto, também sabiam fazer roupa. Elas faziam a sua própria roupa e tentavam fazê-lo da melhor forma que conseguiam, com os melhores resultados finais, na aparência, na estética, na cor, naquilo que usavam como tecidos, como pormenores, etc. E faziam-no e tentavam aprimorar o máximo possível. E podiam fazer, porque tinham o seu próprio ordenado. Aquelas que eram da classe aristocrática não tinham nada. Ou seja, eram da classe aristocrática, eram de boas famílias, mas não eram elas que usavam dinheiro, eram os maridos. E lhes pagavam aquilo que seria o seu guarda-roupa. E então há toda uma diferença também interessante aqui, que não aparece aqui na história, mas está relacionado com esta questão. As luvas nos anos 50 e também para ver como existe uma cópia, ou seja, existe uma forma de ver o outro e tentar imitar no sentido de parecer tão bem quanto, e isto tem muito a ver com aquilo que é o fenómeno social da moda, que é um pouco, está entre dois polos, que é o da imitação e o da diferenciação. Eu quero imitar para parecer tão bem quanto, ou porque gosto e quero também usar, mas ao mesmo tempo eu também, nessa igualdade, também me quero diferenciar. E isso é, pronto, é interessante quando se estuda, verificar essas diferenças. E vestir-se numa dada década significa subjugar-se a uma imagem pública, valorativa, que leva as mulheres a usar isto ou aquilo. Luvas nos anos 50 para a classe média ou alta, mas não só, porque a moda copia-se e é assim que se reproduz. Como os estereótipos. O que é acessório foi importante naquela década e na seguinte. Há sempre qualquer coisa que não se pode deixar de levar para a rua, como as participantes nos relatavam. Eu também fazia esta pergunta, que é, quando sai para a rua, o que é que não pode deixar de levar? Tenho respostas muito interessantes, desde, pronto, uma peça que não pode deixar. Hoje em dia, às vezes até diziam que telemóvel, mas também há outras que dizem que não pode deixar de levar para a rua o risco ou o eyeliner nos olhos e que faziam às vezes, tipo no elevador, à pressa. É muito interessante. Há qualquer coisa que elas têm de levar para o espaço público que não pode falhar. Pronto, independentemente do telemóvel, que já é um dispositivo muito moderno. Serve-se, exato. Mesmo, pronto, e eu depois refiro isso, que foi a Lourdes Mateus que referiu. Mesmo que seja um risco nos olhos, feito à última hora dentro do elevador. O uso das calças de ganga nos anos 70 trazia consigo uma afirmação de si. Porque isso também, a moda também transmite isso. Essa forma de nos afirmarmos perante os outros. Depois, claro, as pessoas podem atribuir uma maior importância ou uma outra não importância, mas nunca é um fator esquecido. E o uso das calças de ganga nos anos 70 trazia consigo uma afirmação de si, e muitas jovens, que eram jovens nos anos 70, referem nas entrevistas que a peça que queriam mais e que não existia muito em Portugal nos anos 70, assim bem como hoje, claro que não, mas eram as calças de ganga, eram difíceis de encontrar, porque também nos anos 70 não está ainda muito implantada no sentido de estar generalizada, como veio a estar nos 80, o pronto a vestir. O
próprio pronto a vestir. Aliás, o pronto a vestir, por exemplo, que começou a existir, por exemplo, em Lisboa, na loja das meias, ele era caro, não era a noção do pronto a vestir hoje em dia muito democratizado e que é mais barato do que ir, por exemplo, a uma costureira como se era nos anos 70. Embora o uso das calças de ganga nos anos 70 trazia consigo uma afirmação de si, identitária, moderna e de sofisticação, embora historicamente a ganga esteja associada à roupa de trabalho. Os limites da investigação radicaram-se na longa abrangência temporal e as potencialidades consumaram-se no apontar de possíveis trilhos a seguir para continuar a desfazer um modelo criado. Desafiar as fronteiras do género por conseguinte da moda, como fenómeno social total, através da interdisciplinariedade dentro e fora da sociologia. Abriu caminhos para novos questionamentos e para afirmações. A experiência do vestir está associada à afirmação do corpo no espaço público. A moda não existe senão através do discurso que temos sobre ela. A moda é uma instituição de género que faz do corpo o seu meio, mídia, na reprodução de papéis de género. E, para além de querer continuar este estudo e depois um dia de vir aqui com essa parte, a coisa mais recente que eu fiz, e também porque queria deixar isso só assim como uma ponta solta, muito solta, quando se está muito tempo a escrever e a fazer uma tese, isso torna-se um trabalho um pouco solitário, mas que eu gosto, não é por aí, ou seja, tem que se passar, uma pessoa só escreve bem, pronto, tenho aqui as reservas todas, não é? Não quero me auto-evidenciar, mas acho que uma pessoa só escreve bem quando escreve todos os dias, porque é uma coisa que vem da prática. E eu queria fazer uma experiência há algum tempo que vem muito no seguimento e falando daqueles nomes de que eu sou muito devota do ponto de vista da escrita, do ponto de vista da causa e das lutas feministas, que é a poesia da Maria Teresa Horta, e um livro que ela e a Maria Isabel Barreno e também a Maria Teresa Horta escreveram nos idos anos 70, que foi Novas Cartas Portuguesas, que tem no seu título aquilo que foi o título da obra escrita ou atribuída. Os franceses, sim, a Mariana Alcoforado, mas os franceses continuam a dizer que é deles, não a Mariana, o texto, porque o texto foi feito, ou seja, o texto no século XVII é uma coisa que é mais atribuída muitas vezes ao próprio editor do que ao próprio autor. Então as cartas portuguesas foram escritas, são 5 cartas portuguesas, são 5 cartas e elas foram atribuídas a Mariana Alcoforado, mas elas foram publicadas por um editor francês e elas são publicadas em francês. Então, eu, muito devedora de todo esse texto e daquilo que são as cartas portuguesas e daquilo que as novas cartas portuguesas e a forma, ou seja, e a literatura que está ali implícita e que não é muito estudada, porque lá está o cânon dentro da universidade também é muito estabelecido pelos professores homens. Mas elas são estudadas, evidentemente que elas são estudadas e as novas cartas portuguesas já foram traduzidas em muitas línguas. Mas então eu tinha este projeto meio diário, meio correspondência, sem ser, mas que é, digamos, a primeira, queria só mostrar-vos, porque ele ainda não existe e será uma edição da autora, mas é um texto que é uma correspondência entre várias mulheres que são, se a leitora ou o leitor quiserem, a mesma mulher. Portanto, o leitor e a leitora é que definem o que é aquilo. Mas é este livro, que é uma impressão digital e que eu depois vou, quando for possível, vou fazer uma pequena tiragem. Isto é um livro que não tem sequer ISBN, é mesmo uma edição da autora, mas na realidade é um livro que chama-se Sinto Muito, e este Sinto Muito
é a história de uma rapariga que sente tudo muito. E é por isso que se chama Que Sinto Muito. E é o meu primeiro heterónimo, é a Rosa Rubra, é ela que conta uma história. É uma história desenvolvida à volta de fotografias ou a partir de fotografias. Sempre achei muito interessante esta coisa de irmos na rua e vermos, por exemplo, cadeiras sozinhas, sofás sozinhos, ou no meio do campo. Uma vez fiz uma produção de moda para a revista Ler sobre personagens literárias, o Gabiru, do Humus, do Raul Brandão, ou, por exemplo, o Dorian Gray, do Oscar Wilde. E eu fiz uma produção de moda com uma fotógrafa que é aqui de Leiria, aliás, que é a Rita Carmen. E foi ela, é a autora da fotografia, mas era, portanto, uma produção baseada em figuras literárias. E as figuras literárias vestidas portuguesas de moda portuguesa, que seja, digamos, uma causa antes da causa. Mas então, sempre achei interessante encontrar assim, as tais cadeiras, os tais sofás abandonados, e aquilo sempre me suscitou a ausência, não é? Há uma ausência quando se encontra assim uma cadeira ou um sofá numa meada, remete para o abandono e para essa ausência. E então as fotos deste livro são todas elas cadeiras, são quase todas elas fotos minhas, cadeiras abandonadas ou cadeiras sozinhas, também há algumas que não estão abandonadas porque estão até num ambiente que é mais doméstico. E depois tem um texto, então, um tal texto que é mais um diário / correspondência, que digamos que é a segunda parte, são 68 páginas. E depois tem outra coisa, que é o facto de ter, pronto, neste caso é uma fita que pode ser usada assim, para como eu cheguei aqui à livraria, ou uma joia. Para mim a escrita é uma joia mesmo. E esta narrativa em especial, mas também para quem quiser depois adquirir e poder brincar, eu posso tirar assim e posso ler. Vou só ler uma, porque depois a pessoa fica com isto, uma coisa para cada lado, e pode também brincar, não sei, fazer a sua própria. Isto tem um texto um pouco poético, é a minha experiência, digamos, de ficção. Maria sentada no sofá leu o poema do coração partido. Parece que foi escrito para ela ou saído da sua pena. Imensa. 28 de 2 de 2016. Porque foi, de facto, escrito a partir de 2016. E muito obrigada pela vossa atenção e por me estarem a ouvir há horas. Muito obrigada.